Bom dia, crianças! Estamos começando mais uma manhã com aula de matemática. Eu sou a professora Darlene Glória e irá conduzir esse encontro com todos vocês que estão aí nos assistindo de qualquer lugar da nossa Teresina e, por que não dizer, do nosso Brasil. Crianças, hoje nós iremos tratar mais uma vez desse conteúdo aqui, identificando meios e quartos. Mas hoje nós vamos ver ele de uma forma diferente, porque nós iremos realizar também, além de reforçar esse conteúdo que a gente já viu em aulas anteriores, nós vamos fazer algumas questõezinhas a respeito dele para fixar todo esse conteúdo que foi visto, revisto, e hoje nós vamos estar fazendo a nossa revisão e eu espero que todos vocês tenham aprendido e fixado todo esse conteúdo. Mas antes de começar, nós vamos falar da nossa data de hoje, que é Teresina, 29 de janeiro do ano de 2021. Olha só, crianças, hoje já é uma sexta-feira. Como o tempo passa rápido, não é verdade? Há uns dias atrás eu estava aqui me despedindo de todos vocês do ano de 2020. Olha só, e hoje nós já estamos nos despedindo do mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, que já está passando assim muito rápido. Logo, logo, já vai vir o próximo mês, que é o mês de fevereiro. E assim, crianças, vamos começar o nosso período letivo de 2021, logo, logo, tá bom? E com essa aula nós vamos estar encerrando todo esse nosso conteúdo de matemática para o período letivo de 2020, tudo bem? Vamos lá. O objetivo da nossa aula é identificando meios e quartos. Vamos lá, crianças, agora nós vamos fazer a pequena leitura desse conteúdo que foi visto durante todas essas últimas aulas, não é verdade? Então, o que é que nós vamos estar trabalhando? Identificando meios e quartos. Mas, antes da gente falar, começando, nós vamos fazer a leitura desse pequeno texto aqui. Um meio. Há muitas maneiras diferentes de dividirmos uma folha pela metade. Na nossa última aula, eu mostrei para vocês, crianças, essa divisão. Quem é que lembra que eu peguei uma folha em branco e eu dobrei ela ao meio, certo? Então, para você fixar, você pode novamente estar pegando essa folha em branco aí em casa, está fazendo essa dobradura, pegar ela por inteiro, que quando eu pego ela por inteiro, sem dobrar parte nenhuma, eu digo que ela é o quê? O meu todo. E aí, eu pego, dobro ela ao meio. Quando eu dobro ela ao meio, e depois eu abro novamente, formo o quê? Tem o quê? Metades, não é isso? Eu tenho uma metade, eu tenho uma metade. A metade de quê, crianças? A metade da folha. Não é isso? Então, essa folha, nós podemos estar fazendo diversas dobraduras com ela. Mas dobraduras assim aleatórias? Não, crianças. De forma alguma, não podemos estar dobrando ela de todo e qualquer jeito, não. Temos que dobrar ela dando todo um sentido, temos que dobrar ela toda de uma forma. Como? Pego, primeiramente, a folha, dobro ao meio. E aí, dobrei. Pronto, primeiro passo. Novamente, eu abro, tenho uma metade. Então, vou ter o quê? Duas metades, um meio. Então, essa maneira de eu dobrar, que existe de estar dobrando a folha, ela pode ser feita, olha só,
3 exemplos que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Ela pode estar sendo dobrada na horizontal, pode estar sendo dobrada na vertical, ela pode ser dobrada na diagonal, ok? Olha as 3 formas. Pode ser na horizontal, na vertical e na diagonal. 3 exemplos práticos e bem fáceis para a gente poder adquirir de uma forma rápida e prática. 1/2. Mas também, crianças, nós podemos estar fazendo essa dobradura do jeito que sua imaginação permitir, certo? Mais um detalhe, pode ser mais, contanto que fique em tamanhos iguais. Porque se eu dobrar de um lado ficar maior, do outro lado ficar maior, eu não vou considerar como 1/2. Entenderam? Se eu dobrar de uma forma que um lado fica maior, como nós vamos ver imagens um pouquinho mais para frente, vou estar mostrando imagens aqui para vocês. Se eu dobrar de um lado ficar maior, do outro lado ficar menor, não é meio. E também não vai ser metade, tá bom? Tem que ficar atento a isso, viu? Quando eu falo a questão do jeito que sua imaginação permitir. Mas tem que ficar atento a isso, tá bom? Partes iguais. Apenas, olha só, apenas precisamos ter cuidado para que os 2 pedaços sejam do mesmo tamanho, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. É necessário que os pedaços sejam do mesmo tamanho, porque se não ficar do mesmo tamanho, não será 1/2. Tá certo, crianças? Olha só. Veja como algumas crianças dividiram. Agora é o momento de você praticar aí de casa, tá bom? É o momento de você executar tudo o que eu acabei de mostrar na nossa imagem anterior. Quando eu falei que existem as formas de dobrar na horizontal, na vertical e na diagonal. Mais uma vez, você irá pegar a folha que eu pedi para você pegar aí. Se você ainda não pegou, esse é o momento. Pegue a folha em branco. Ah, tia, mas eu não tenho folha em branco, só tenho uma folha riscada. Pode ser uma folha riscada, uma folha de revista, tá certo? Aí você vai fazer os testes. Primeira imagem, que é na imagem rosa, que está aqui, ó. Você vai pegar ela, ó, tentar dobrar da mesma posição que ela está. Tá bom? Dobrou ao meio. Atenção, as pontas têm que ficar iguais, tá certo? Quem assiste a nossa aula passada prestou bastante atenção nas dicas que eu dei de como dobrar a folhinha e poder encontrar as 2 pontinhas iguais. Certo? Temos aqui a imagem rosa. Depois, nós vamos para a imagem azul. Olha só como é que é a forma que está aqui a imagem azul. Também dobrada ao meio. Você pode sim, criança, estar dobrando a imagem ao meio. E, por fim, a nossa imagem amarela, que está dobrada na diagonal. Ok? Tá aí, ó. As 3 imagens aí, crianças, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Viram? Praticaram? Beleza. Vamos ver agora aqui, ó. Cada metade,
Atenção, olha só, estamos falando em um meio. E um meio equivale a metade, tá bom? Não se esqueça, quando a gente fala em meio, fala também de metade. Cada metade da folha foi dividida em duas metades iguais. Observa, criança. Cada metade da folha foi dividida em duas metades iguais. Então, chamamos cada metade de um meio da folha, certo? Então, chamamos cada metade de um meio da folha. Como é que eu vou identificar, criança? Como é que eu vou identificar um meio da folha? É através de quê, ó? Dessa dobra que vocês acabaram de fazer em casa, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, essa é a forma de identificar um meio, tá bom? Metade, metade. Então, temos quantas metades? Duas metades. Metade, metade, que eu formo o quê? O meu todo, não é isso? Temos aqui, ó, a metade da folha rosa, que está dividida ao meio, que formou duas metades, que quando ela está inteira, forma o quê? Um todo. Temos aqui a minha folha azul, que ela também foi dobrada ao meio. Quando se dobra ao meio, forma o quê, crianças? Forma a metade, forma um meio. E temos também a amarela, que foi dobrada de que forma? Na diagonal. Foi dobrada na diagonal. Então, olha só. Formada todas elas em quê? Em um meio. Então, a metade. Agora, nós vamos aprender a identificar um quarto. Mas quando eu falo um quarto, não é o quarto de dormir. Não é o quarto que nós vamos estar descansando. Não é o quarto que nós vamos estar estudando. Não é o quarto onde você provavelmente possa estar nos vendo nesse momento. Não. Um quarto é isso que nós vamos descobrir agora, tá bom? A folha também foi dividida na metade. Novamente, a folha também foi dividida na metade da metade. Como assim, professora? Metade da metade? E existe isso? Sim, crianças. Existe metade da metade. Porque eu peguei a minha folha, dobrei ao meio. Foi isso? Eu dobrei ao meio. Ok, beleza. Formei o quê? A metade. Não foi isso? Formei metade. O que eu vou fazer depois? Eu vou estar fazendo o quê? Dobrando novamente essa metade que eu formei. Quando eu dobro uma metade com a outra metade, é isso que eu quero dizer aqui, ó. Metade da metade. Então, eu dobrei a folha por duas vezes. Uma vez, uma metade. Peguei a outra ponta, dobrei novamente, formei uma outra metade. De forma que ficamos com 4 partes. Agora, crianças, abra aí a folha. Ao abrir a folha, você vai perceber que a sua folha daí de casa também ficou igual a nossa aqui, da imagem. Não é isso? Ficou o quê? 4 partes. Então, quando eu digo um quarto, é o quê? Representa um quadrinho desse que eu estou mostrando aqui para vocês.
tá bom? 1/4 representa o quê? Um quadrinho desse que eu mostrei para vocês. Então, ó, eu tenho aqui, ó, por que um quadrinho? A minha folha foi dividida em quantas partes? Em 4 partes. Como foi dividida em 4 partes, nós temos aqui, ó, 1/4, ok? Aprender agora, crianças, a diferença do 1/2 e 1/4. Viu como é muito fácil poder identificar? Olha só. Então, chamamos cada parte de 1/4 da folha. Quando a gente dobra metade da metade, nós formamos o quê? 1/4 da folha, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Tá certo? Olha só aqui a nossa imagem. 1/4 da folha, dividida em que, crianças? Em 4 partes. Tá certo? Agora, eu quero que você, crianças, novamente reparem a essa imagem aqui. Deixar aqui vocês frisarem aqui uns segundinhos aqui, para vocês frisarem bastante essa imagem que eu trago agora para vocês. Observe bem. E aí, crianças? Observaram? Deu para ver, né? Como é essa imagem. Essa imagem aqui que eu apresento para vocês. Essa imagem que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Eu falei na questão da metade, não foi isso? A metade, 1/2, não foi? Acabei de refrisar isso para vocês. Agora, eu vou estar fazendo uma pergunta para você daí de casa e eu quero que você me responda mediante tudo que a gente já aprendeu durante essas aulas. As partes pintadas de todos os retângulos, novamente, as partes pintadas de todos os retângulos da figura anterior, que é a figura que eu mostrei, vou já mostrar ela novamente. Da figura anterior, representa a fração 1/2. As partes pintadas de todos os retângulos da figura anterior representa a fração 1/2, que isto é, representa a metade. Representa 1/2, quando eu falo 1/2, representa a metade. As partes pintadas. E aí? As partes pintadas representam sim ou não 1/2 de cada retângulo desse? Sim ou não? Sim, né, crianças? Isso já tá de cara, né? Porque apenas um lado foi o quê? Pintado. O outro não foi. Então, o lado que está pintado está representando o quê? A minha metade. Que isto é, eu falei para vocês que eu tenho um todo. Mas quando se divide ao meio, representa o quê? A metade. Não é isso? Então, nós temos aqui 1/2. Então, cada um desses retângulos que eu apresento para vocês representa o quê? 1/2. Representa a minha metade. Beleza? Pois pronto, já respondemos. Agora, nós vamos ver isso aqui.
O nome que damos às partes depois que dividimos depende de quantas partes precisamos para formar o todo inicial. Novamente eu trago aqui, crianças, essa imagem azul que eu trago bem grande para vocês é o quê? O meu todo. O meu todo. O que eu vou fazer com o meu todo é o quê? Eu posso estar fazendo o quê com ele? As divisões, certo? As divisões como, professora? Nas imagens anteriores, eu dividi em quê? Em metade, que foi 1/2, e dividi também em 1/4. Não foi isso que foi em quê? Em 4 partes iguais e dividi 1/2 em 2 partes iguais. Refrisando, sempre eu vou começar com o meu todo. O meu todo. E eu vou pegar o meu todo e começar ele a dividir em partes iguais. Quando eu pego esse meu todo, dobro ao meio, eu vou ter o quê? A metade. Quando eu dobro ao meio e dobro a outra metade novamente, eu vou ter o quê? 4 partes iguais, certo? Vamos lá. Quando dividimos na metade, temos 1/2. Só reforçando aquilo que a gente já viu. Quando dividimos na metade, temos 1/2. Tá aqui, meu 1/2. Quando o pedaço representa uma das 4 partes de um todo, temos 1/4. Tá aqui, novamente. O meu quarto, que isso é, eu peguei aquele meu todo, dobrei ao meio, que eu tive quem? O meio ou a metade. Dobrei novamente, peguei a metade, já estava dobrada. Dobrei novamente, formei o quê? 1/4, como nós podemos ver aqui. Tá certo? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção a essa situação que eu vou estar apresentando para vocês. Se preciso, olha só, a mamãe quer fazer um bolo. Mamãe é boleira, ó. Faz cada bolo gostoso, ó. Só experimentando. Bolo delícia. Creio eu que a mãezinha de vocês aí na sua casa também, ó, faz cada bolo gostoso. Se preciso da metade desses ovos para fazer um bolo, quantos ovos eu vou usar? Lembrando que na caixa de ovo da mamãe eu tenho 12 ovos. Mamãe foi ao supermercado, comprou vários ingredientes para fazer o bolo, mas ela pegou a caixa de ovos, que essa caixa vem com 12 ovos. Atenção para a situação. A caixa vem com 12 ovos. E aí ela disse que só vai querer o quê? A metade. Crianças, a metade de 12 é quanto? É eu pegar 12 e dividir em 2 partes iguais. Eu pegar 12 e dividir em 2 partes iguais. Olha só. Dividido em 2 grupos, olha só que a mamãe foi muito esperta. Dividindo em 2 grupos iguais, cada grupo representa 1/2 dos ovos. Como foi que ela pegou? Ela pegou a caixa e botou um ovo para um lado, um ovo para o outro. Um ovo para um lado, um ovo para o outro. Assim, ela teve o quê? A quantidade igual nos 2 grupos, que representa o quê? 1/2. 1/2 dos ovos, que é
Olha só a divisão aqui que mamãe fez. Mamãe colocou metade e a outra metade. Mamãe é esperta, né? Então, ela fez 1/2 de 12 é o mesmo que eu pegar 12, dividir por 2, que é igual a 6. Dividir como? Olha só a forma bem simples que ela fez. Ela botou 6 de um lado, botou um ovo de um lado, um do outro, e foi formando o quê? 2 grupos. E tá aí. Quando ela terminou de dividir os 2 grupos de ovos, ela contou e viu que vou usar 6 ovos. E ela concluiu que 12 dividido por 2 é igual a 6, que 6 é a metade de 12. Só repensar aqui rapidinho, crianças, fração. Você sabe o que significa fração? Também não sabe? Não sabe? Tudo bem, vamos aprender agora. Crianças, o nome fração vem do verbo fracionar, dividir. Logo, fração é uma parte, ou melhor, fração significa que é uma parte de um todo, como eu já havia mostrado para vocês. Um todo, que isso é o inteiro, que foi dividido em partes iguais, certo? Olha só alguns exemplos de fração que eu trago para vocês. Começamos aqui com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente já viu. A nossa primeira imagem, 1/2, porque foi cortado ao meio, em partes iguais. A minha segunda imagem tem 2/4, porque tenho 2 lados pintados e 2 lados não está pintado, mas eu sei que minha imagem foi dividida em quê? Em 4 partes iguais. E ali, minha terceira imagem é o 3/6, porque tem o quê? Ao todo, eu tenho 6 partes iguais e apenas 3 foram pintadas. Novamente, o exemplo da pizza. Crianças, não existe exemplo mais prático do que esse. A pizza, ela é o quê? Um todo, é um inteiro. Mas quando nós vamos dividir ela, o que que acontece? Geralmente a pizza ela pode ser dividida em 8 partes iguais. Cada pedaço é 1/8. É 1/8 ou oitava parte da pizza, que isso eu peguei e dividi elas em partes, certo? Agora, vamos responder essa questão aqui rapidinho, mediante tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já viu. Essa imagem aqui, ela é, qual é o quesito correto? Ela é letra A, ela é letra B ou é letra C? Olha só, minha figura está aqui, ó, dividida em quê? 1/2. Tá aí, ó, a nossa resposta correta, letra B. Vamos ver mais essa aqui. Qual figura mostra a divisão pela metade? Olha só, estou trazendo 3 imagens para vocês. Observe que apenas uma delas está pela metade. Qual é? É a imagem 1, 2 ou 3? É a imagem 3. Tá certo, crianças? Muito bem. E agora, eu pergunto para vocês, qual figura mostra a divisão em quartos? Qual dessa figura está dividida em 4 partes iguais? É a primeira, a segunda, a terceira ou é a quarta imagem? É a primeira imagem. Muito bem, crianças. Crianças, com a nossa aula de hoje, eu vou encerrando esse nosso momento de matemática, com esse nosso conteúdo, identificando meios e quartos. E eu espero que todos vocês tenham compreendido e aprendido. Tá certo, crianças? E
Hoje é uma sexta-feira, nós estamos já finalizando esse nosso período letivo de 2020. Falo aqui nas aulas da TV, tá bom? E eu espero poder encontrar vocês numa outra oportunidade, tá bom? Um abraço bem caloroso da tia Darlene. Tchau! Olá, alunos do primeiro ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências a gente vai dar continuidade ao estudo da aula anterior. Hoje é a nossa última aula do mês de janeiro e nessa aula a gente vai estudar o quê? Os brinquedos em diferentes culturas. Então, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre os materiais que fazem os brinquedos. A gente estudou as propriedades desses materiais, se é pesado, se é flexível e várias outras características. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a cultura das brincadeiras e dos brinquedos, onde eles surgiram e como eles surgiram, certinho? Data de hoje, 29 de janeiro de 2021. Vamos lá? Então, nossa habilidade de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade que diz o seguinte, ó. Diferenciar brinquedos artesanais e brinquedos industrializados, bem como conhecer exemplos de brinquedos de determinadas culturas. Então, na aula passada a gente já viu um pouquinho a diferença de brinquedos industriais e artesanais. A gente hoje vai dar continuidade a isso. Então, para a gente iniciar, eu quero que vocês observem aqui a imagem, ó. Na imagem, a gente tem o quê? Várias brincadeiras. E brincadeiras que são comuns aqui para a nossa cultura, como saltar pipa, que é muito comum aqui nos meses de junho, julho e agosto, que é onde tem mais vento. Pular corda, amarelinha, jogar a bola de gude, de peão, pega-pega, esconde-esconde. Você conhece algumas dessas brincadeiras? Com certeza, né? Vocês nessa fase de desenvolvimento, com certeza vocês brincam com seus amiguinhos, em casa mesmo. Aí é na escola, a gente sempre incentiva essas brincadeiras para desenvolver coordenação motora e várias outras habilidades. Sabe como e onde essas brincadeiras surgiram? Você sabe como é que a amarelinha surgiu? Como é que a pipa surgiu, essas brincadeiras? Então vamos descobrir na aula de hoje. Brincadeiras e a tradição. Existem brincadeiras e brinquedos que hoje conhecemos por passar de geração em geração. Possuem várias origens e participaram de várias etapas do desenvolvimento do país. Então, muitas brincadeiras que hoje é comum aqui para a gente, elas vieram de outros países, de acordo com o desenvolvimento do nosso país. Foram chegando várias outras pessoas aqui e essas pessoas trouxeram para o nosso país algumas dessas brincadeiras que a gente brinca até hoje, que elas foram passadas de geração em geração. Hoje, essas brincadeiras fazem parte da cultura do nosso povo e parte também do folclore brasileiro. Então, de acordo com a região do nosso país, a gente vai ter aquela brincadeira mais tradicional e também vai variar o nome das brincadeiras. Tem local que a gente chama bolinha de gude, no outro a gente chama de peteca. Então, vai depender da região do nosso país. Alguns brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais entre as crianças brasileiras têm origens surpreendentes. Vêm tanto de povos que deram origem à nossa civilização, como os índios, os brancos e os negros, como também até do Oriente. Então, nossas brincadeiras, elas têm essas bases aí. Muitas são de origem indígena, algumas são de origem do povo branco que veio habitar o nosso país, povoar, colonizar, que são os portugueses, europeus, e também a cultura africana influenciou muito nas nossas brincadeiras. A peteca é um exemplo de brinquedo, de brincadeira, que tem origem no povo indígena. Então, vamos ver aqui, ó. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram os índios brincando com a trouxinha de folhas cheia de pequenas pedras, amarrada a uma espiga de milho, que chamavam de peteca, que significa, em tupi, bater. Então, a peteca, antigamente, era feita dessa forma, com materiais naturais, palhas de bananeira, de milho, penas e pedrinhas.
O intuito é o quê? Fazer uma roda e eles vão ficar jogando de um para o outro esse objeto sem deixar cair. Então, a origem da peteca é uma origem indígena dos povos que já moravam aqui. A brincadeira foi passando de geração em geração e no século XX, o jogo de peteca tornou-se um esporte com regras e torneio oficial. E agora a gente tem vários tipos de peteca, como mostra aí, ó. Temos petecas já de materiais que não são naturais, como a borracha, o silicone e o plástico. E se tornou um esporte com campeonatos. Vejam aí como ela se desenvolveu. Outra brincadeira muito conhecida aqui no nosso país é a amarelinha. A amarelinha, ela é de origem francesa. Ela veio para cá, ó, essa brincadeira tão tradicional entre as crianças brasileiras, também é chamada de marré, sapata, avião, academia, macaca, entre outros, de acordo com a região do país, tá certo? Então, essa brincadeira, ela veio da França, quando os portugueses, os europeus vieram colonizar o nosso país. A brincadeira consiste em formar um desenho no chão, como mostra ali, ó, na imagem, vários quadradinhos ou retângulos numerados, de 1 a 7, de 1 a 9 ou de 1 a 10, vai depender. No final tem um céu. O intuito da brincadeira é jogar uma pedrinha e aonde a pedrinha cair, na casa que ela cair, a gente não pode pisar. E tem que ir e voltar até chegar ao céu, depois do número 10. Então, a brincadeira é muito simples e também muito comum. Em todo lugar dá para se fazer. Também outra brincadeira muito comum aqui na nossa região é empinar pipa, também conhecida como papagaio, arraia, raia, quadrado ou pandorga. Dependendo da região do país, a pipa ela vai ter esses vários nomes. Você sabe de onde veio essa tradição de brincar da pipa? Ó, vamos ver aqui, ó. As pipas têm origem na China, lá do outro lado do nosso mundo, né? 1000 anos antes de Cristo, a pipa já era usada lá na China. E como uma forma de sinalização. Os chineses usavam as pipas para se comunicar de uma região a outra da cidade ou também em campos de guerra, onde eles comunicavam entre os soldados, se comunicavam através de cores de pipas específicas e movimentos específicos que eles faziam com a pipa. Então, vejo como uma brincadeira que é tão comum aqui no nosso estado, nos meses de julho, ela se originou lá do outro lado do nosso planeta. Na China, elas foram para o Japão. As pipas que tinham origem na China, elas foram levadas lá para o Japão. O Japão também começou a utilizar ela como meio de sinalização. Depois foi para as Índias, até chegar na Europa. Na Europa, ela veio aqui para o Brasil, também naquele período que eu já falei para vocês, da colonização do nosso país. Chegando no Brasil, trazidos pelos portugueses. Para confeccioná-las, as pipas, é bem simples, a maioria já sabe, até no próprio livro de ciências tem um pouquinho falando como construir isso, e é basicamente um papel fino, como papel de seda, ou sacola plástica, que a gente também utiliza, varetas de madeira, cola e linho, basicamente isso. Você consegue fazer uma pipa bem simples aí para você brincar. Outra brincadeira também bem comum que as professoras sempre fazem durante as aulas para desenvolver um pouquinho a coordenação motora é a ciranda. A ciranda também é uma famosa dança infantil, uma dança infantil de roda, também é conhecida em todo o Brasil e tem origem lá em Portugal. Então, vejo como muitas brincadeiras elas vieram junto com os europeus quando vieram aqui para o nosso país, onde elas teve origem no bailado, que é uma festa de adultos, onde os adultos dançavam em forma de círculo e dessa forma deu origem à brincadeira de ciranda. Os versos que abrem a ciranda infantil são conhecidíssimos, que é aquele, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar meia volta, volta e meia vamos dar. Com certeza você já escutou essa cantiga, né, aí nas aulas de português, que sempre os professores trabalham, as cantigas populares.
Entretanto, há variações regionais, como eu falei, de acordo com a região do nosso país, ela vai ter uma forma de cantar diferente, vai ter outros trechos e outras formas. Mas o importante é saber que ela veio junto com os portugueses, a origem dela. Outra brincadeira bastante conhecida, gente, é o peão. Era muito comum antigamente. Atualmente, esse peão ele foi substituído por um brinquedo que tem a mesma função, só que tem outro nome, que é a Beyblade. Com certeza vocês já ouviram, né, essa palavra. Então, o peão é o que é o mais antigo. O peão, ele pode ser, aqui no nosso país, ele teve origem também com os indígenas, onde os indígenas faziam através de materiais naturais, como eu falei lá na peteca, que era feito com palhas de milho, de bananeira. O peão, também para os índios, era feito com objetos naturais, como o babaçu, a tucumã e a cabaça, que são sementes e a fruta de um vegetal. Acredita-se que jogar o peão é uma das brincadeiras mais antigas que existem. No Brasil, algumas regiões adaptaram o brinquedo para os recursos naturais disponíveis no território, como os indígenas fizeram. E aí, está mostrando a imagem de como é, né, o formato do peão. Ele pode ter vários formatos, mas o importante é o que? Ele tem uma basezinha fininha que serve para rodar. E a gente aqui vai proporcionar esse movimento ao peão. Pode ser com a linha, pode ser com a própria mão, ou como os mais novos brinquedos, com um material específico para aquilo. As crianças do Maranhão aproveitaram sementes de babaçu para esculpir o peão, como mostra ali na imagem de cima. O babaçu é uma frutinha, né? É um elemento natural que eles utilizam para fazer esse brinquedo. Já as crianças de comunidades indígenas lá do Pará fazem um brinquedo ou com cabaça ou com as sementes de tucumã. Cabaça, uma pequena cabaça, que é um pequeno fruto que dá um tipo de vegetal. Eles esperam a cabaça secar e aí, colocam uma estaca e fazem assim o seu brinquedo de peão. Ou com a semente da tucumã, que é essa verdinha, que parece um limão. Eles também conseguem fazer o peão através dessas sementes de materiais naturais. E a bila, que também era muito conhecido nas gerações anteriores, era muito comum na geração dos nossos avós, dos nossos pais. Também conhecida como bolinha de gude. E aqui também a gente chama ela de peteca. É possível brincar com bila na grama, asfalto ou na areia, pois é uma brincadeira bem simples. Precisa apenas dessas bolinhas e de uma superfície plana para jogar essas bolinhas. Para brincar de bila, é preciso desenhar um triângulo no chão e espalhar as bolinhas dentro do espaço do triângulo, como mostra ali na imagem. O intuito é, jogadores de times opostos vão ter que tirar essas bolinhas de dentro do triângulo, jogando outra peteca para bater nelas e assim retirar. Quem retira mais, vence o campeonato. Então, é uma brincadeira também bem simples, que a gente pode fazer em qualquer espaço, até mesmo em casa. Outra brincadeira que era comum aqui, que também é uma cantiga, que é muito estudada nas aulas de português, é Escravos de Jó. Uma das cantigas brasileiras mais conhecidas, e ela tem origem, africana. Vejam que eu falei lá no comecinho, que as brincadeiras do Brasil vai ter origem tanto dos índios, como a gente viu, a peteca e o peão, como europeia, como a amarelinha e a ciranda, e também tem origem africana. Os africanos que vieram para o Brasil no período da colonização trouxeram a sua cultura com eles. E dessa forma também algumas brincadeiras, como Escravos de Jó. A brincadeira consiste na sincronização de movimentos. Cada jogador recebe uma pedrinha ou qualquer outro objeto e o objetivo do jogo é executar os movimentos sem errar enquanto canta essa cantiga, que está ali a letra. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Então, o intuito dessa cantiga é fazer também uma roda e passando o objeto de mão em mão, repetindo sem errar. Se errar o movimento,
o que acontece? A pessoa sai do jogo, até ficar o último, que será o vencedor. Também é uma brincadeira bem comum. Além dos escravos de Jó, os africanos trouxeram também a cultura das bonecas de pano. Várias bonecas de pano, a origem de ter esse brinquedo também é africana. Agora vamos ver mais um tipo de brincadeira que é muito conhecido, que é o Jaquim-Pô. Talvez você não conheça por esse nome, mas conhece como pedra, papel e tesoura. Essa brincadeira, Jaquim-Pô, também é conhecida como pedra, papel e tesoura, que é como a gente conhece aqui no nosso país. É um joguinho de origem japonesa. Vejam como lá do outro lado do mundo também chegou brincadeiras aqui que influenciam na nossa cultura. Então, a origem japonesa e é uma brincadeira que utiliza apenas as mãos, não precisa de nenhum objeto. O intuito dessa brincadeira é o quê? Você jogar com um amiguinho, com um adversário, e tem 3 movimentos que você tem que saber. A mão fechada quer dizer pedra. A mão aberta quer dizer papel e a mão com 2 dedos quer dizer tesoura. E ali embaixo vem dizendo, ó, quem ganha de quem. O papel, que é a mão aberta, ganha da pedra. A pedra, que é a mão fechada, ganha da tesoura. E a tesoura, que é a mãozinha com 2 dedos, ganha do papel. E assim por diante, como mostra. Então, quando você vai jogar, você esconde a mão atrás e grita Jaquim-Pô ou pedra, papel e tesoura. Quando terminar a frase, os dois mostram a mão, mostrando ó, uma das 3 posições. E vê quem ganhou, tá certo? Então, é uma brincadeira também bem comum e super simples, que você consegue fazer em casa, com seu irmão, com sua mãe, com alguém, porque não precisa de nenhum outro objeto, apenas as mãos, certinho? E aqui, ó, tem várias outras brincadeiras que é comum na nossa cultura, é comum nessa fase de desenvolvimento. A gente já viu a amarelinha, a peteca, o peão, a bolinha de gude, mas também temos pular corda, que tem origem portuguesa também. Pular corda é uma brincadeira bem comum. O bambolê, que era muito comum no meu tempo que era criança. Atualmente nem é tanto, mas também existe. Telefone sem fio, que pode ser feito com 2 latinhas junto com o fio, para dar essa sensação de que é um telefone. Um amiguinho fala de um lado e você escuta lá do outro lado. Soltar pipa, como a gente já falou. Outra brincadeira bem comum é o esconde-esconde. Cabo de guerra, que é super comum nas gincanas escolares. Passar o anel, o pega-pega. Cabra cega também é muito comum, tem origem também portuguesa, que é você vendar um amigo e o amigo tem que achar você dentro de um espaço. E a brincadeira do vivo ou morto também, que a gente brinca muito nas escolas. Então vejam a diversidade de brincadeiras que existe. E a maioria são brincadeiras fáceis de se executar, que você pode fazer em casa, mesmo nesse tempo de pandemia. Não precisa de muita coisa. Basta você ter disposição para brincar. E você consegue se divertir muito em casa, certinho? Então, aí são vários outros tipos de brincadeiras. Então, agora nós vamos praticar. A gente já estudou um pouquinho, né, na aula anterior sobre brinquedos e as suas propriedades, se o brinquedo é leve ou pesado de acordo com o material, se ele é rígido ou ele é flexível. Vimos também a relação dos brinquedos com a luz. A gente viu que tem objetos que vão ser, brinquedos que vão ser opacos, que não deixam a luz passar, brinquedos que vão ser translúcidos, que deixam a luz passar, mas de forma borrada, a gente não enxerga do outro lado, e os brinquedos transparentes, que é aquele plástico transparente que você consegue enxergar dos 2 lados. Tá certo? A gente viu isso na aula passada. E hoje a gente viu alguns brinquedos e algumas brincadeiras relacionadas à sua origem, de onde elas vieram. E também vimos algumas brincadeiras que são comuns aqui na nossa região, tá certo? Agora vamos praticar um pouquinho sobre essas brincadeiras. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, ó. Use os códigos e relacione as cenas correspondentes. Então, aqui embaixo nós temos 4 cenas e aqui na tabela nós temos 4 frases. Vamos relacionar, ou seja, combinar a frase com a brincadeira corretamente, certinho? Então, vamos ver primeiro aqui as frases.
A estrela representa a seguinte frase: Ana e Carol brincam de pular amarelinha. A segunda frase, que é essa do triângulo vermelho, fala o seguinte, ó: Sérgio e Ronaldo jogam bolinha de gude. A terceira frase, que é o coração rosa, diz o seguinte: as crianças brincam de ciranda. E a última frase, que é a da bolinha verde, diz o seguinte: a pipa de Ricardo voa alto. Então, agora nós vamos relacionar cada uma dessas frases com as brincadeiras, ó, que estão aí abaixo. A primeira frase fala que a Ana e a Carol brincam de pular amarelinha. Qual dessas imagens aí está mostrando? Duas garotinhas pulando amarelinha. Você lembra como é o jogo da amarelinha? Que é desenhar no chão quadradinhos numerados e o intuito é você jogar a pedrinha e aonde a pedrinha cair você não pode pisar. Então, qual é a imagem que vai mostrar aí? Ó? É a primeira, segunda, terceira ou quarta imagem? A quarta imagem, né? Então, nós vamos colocar a estrelinha, ó, lá na última imagem, que representa essa frase. Então, ali nós temos a Ana e a Carol pulando amarelinha. A segunda frase é do Sérgio e do Ronaldo jogando bolinha de gude. Você lembra quais são os outros nomes que a bolinha de gude recebe? Recebe o nome de peteca ou também de bila, isso mesmo. Então, a peteca, que é conhecida aqui na nossa região como peteca, é a bolinha de gude. Aonde é que está mostrando dois meninos jogando peteca, bolinha de gude? É na primeira, na segunda ou terceira imagem? Olhem aí, é na primeira, né? Ó, tá mostrando aqui, ó, dois meninos jogando a peteca, jogando as bolinhas de gude. Então, o triângulo vermelho vai vir bem para cá, ó. Vamos colocar o triângulo vermelho aqui, certinho? Ótimo. Vamos para a terceira frase. As crianças brincam de ciranda. Vocês lembram como é a ciranda? É uma brincadeira de roda, que tem origem no bailado português, né? Que é uma dança de adultos, que eles dançam no formato circular. Aonde é que eu vou ter crianças aí formando um círculo, formando uma roda? Aonde é? É na segunda ou na terceira imagem? Olhem aí. Em qual? Na terceira. Muito bem. Então, na terceira imagem, nós vamos colocar o coraçãozinho rosa, que representa a brincadeira da ciranda. Ótimo. E a última frase. A pipa de Ricardo voa alto. A pipa, nós vimos que tem origem aonde? Lá na China, né? Que foi utilizada há muito e muito tempo atrás para fazer comunicação entre as pessoas da cidade que moravam longe ou nos campos de guerra. A pipa também ela é conhecida como papagaio, arraia, pandorga, como a gente viu. Vai depender da região do país aonde a gente vai ter essa brincadeira. Então, a última brincadeira que sobrou foi essa aqui, ó, do meninozinho com a pipa. Então, vamos colocar a bolinha verde representando a frase que está na tabela acima, certinho? Então, aí a gente conseguiu identificar cada uma das brincadeiras de acordo com as frases, certo? Ótimo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão fala assim: leia o poema a seguir e depois sublinhe os nomes de brinquedos e brincadeiras que aparecem. Aqui nós temos um poema, que é o poema Brincadeiras, da Graça Batistucci. Nesse poema, vem falando o nome de várias brincadeiras. Então, a gente vai ler, eu vou ler aqui, vocês acompanham a leitura aí e depois nós vamos identificar onde é que tem brincadeiras dentro desse poema, certinho? Vamos lá. Anitta tem bonecas de fita. Berenice é pura meiguice. Cida e Carola brincam de bola. Sandra e Rebeca jogam peteca. Soninha brinca de casinha. Rui e Renato de cão e gato. Josélia de jogo da velha. Malicinha de amarelinha. E eu apostando corrida com a Janete. Então aí fala várias brincadeiras que as crianças estão praticando, várias brincadeiras. Agora a gente vai o quê? Ó,
Sublinhar, sublinhar, passar uma linha embaixo das palavras que representam algumas brincadeiras. Vamos lá. A primeira aqui, ó, primeira verso. Anitta tem bonecas de fita. Aí tem alguma brincadeira? Aí tem algum brinquedo? Tem, né? Que é o quê, ó? Boneca. Boneca de fita é um tipo de brinquedo. A gente viu que as bonecas de pano, elas têm origem lá no continente africano, que eles trouxeram essa cultura para as crianças brincarem com bonecas de pano também. Então, boneca é um tipo de brinquedo. Então, vamos passar ali embaixo. Depois, Berenice é pura meiguice. Aí tem brincadeiras ou brinquedos? Não, né? Tá falando só uma característica da Berenice, que ela é meiga, que ela é delicada, que ela é carinhosa. Então, a gente não vai circular nada, não vai sublinhar nada. Cida e Carola brincam de bola. Aí tem alguma brincadeira ou brinquedo? Tem, né? Que é a bola. Bola é um brinquedo bem comum, que dá tanto para meninas como para meninos brincar. Vamos para a próxima. Sandra e Rebeca jogam peteca. Aí tem algum brinquedo? Tem, né? A gente viu que a peteca pode ser tanto a bolinha de gude, como também aquele brinquedo de origem indígena, que é de jogar de um para o outro para não cair no chão. Então, a peteca também é. Soninha brinca de casinha. É muito comum, né? As crianças pequenas brincarem de casinha, de fazer comidinha. Então, casinha também é um tipo de brincadeira. Rui e Renato, de cão e gato. Então, eles estão brincando, pode ser de pega-pega ou de brigar, né? De brincar. Então, o Rui e o Renato estão brincando de cão e gato, que pode ser uma espécie de pega-pega. Josélia, de jogo da velha. Jogo da velha também é um tipo de jogo. A gente não viu na aula de hoje, mas é um jogo bem comum de se brincar. Malicinha, de amarelinha. A amarelinha a gente viu, né, na aula de hoje. Então, a amarelinha a gente também vai passar uma linhazinha embaixo, porque é um tipo de brincadeira. Aquela brincadeira que a gente faz os quadradinhos no chão numerados, certo? Então, a amarelinha também é. E eu apostando corrida com a Janete. Aí, tem alguma brincadeira? Tem, né? Ó, corrida, muito comum, que adoram as crianças brincar de correr. Então, aí, ó, nós sublinhamos todas as brincadeiras que tem aí nesse poema, certinho? Aí a gente consegue identificar várias brincadeiras, certo? Ótimo. Então, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos que as brincadeiras, elas têm tradições, elas têm origem, onde elas foram criadas, e que muitas dessas brincadeiras foram originadas aqui no nosso próprio país, através dos índios, mas também foram trazidas de outros locais, com a colonização, com os portugueses que vieram para cá e os africanos também. Nós vimos que dentro das brincadeiras, elas têm várias origens, como a peteca, que tem origem indígenas, os índios que criaram essa brincadeira, e eles utilizavam principalmente, ó, materiais naturais, palhas de árvores, casca de árvores, penas de aves, para fazer esse brinquedo que é a peteca. Outra brincadeira muito comum que a gente viu é a pipa. E a gente viu que ela tem origem lá onde? Ó, lá na China, do outro lado do nosso planeta. E ela chegou aqui há muito tempo trazido pelos colonizadores portugueses, como eu já falei. E a gente viu também a brincadeira do Jaquempô, que talvez você não conheça por esse nome, mas conhece como pega, papel e tesoura, que também tem origem lá do outro lado do país, né? Lá longe que foi originada, a palavrinha tem origem japonesa, que quer dizer pedra, papel e tesoura. Então, a gente estudou na aula de hoje alguns brinquedos e brincadeiras e tentamos conhecer a origem e como é que eles funcionam, certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e até a próxima. Tchau!